Meus irmãos e irmãs, hoje venho compartilhar com vocês uma história repleta de emoção, fé e ensinamentos atemporais que nos revelam os mistérios da prosperidade divina. A trajetória de José é um relato que ultrapassa os tempos, onde a adversidade se transformou na porta de entrada para a abundância e a realização dos desígnios do Senhor. Desde os primeiros momentos de sua existência, José já mostrava traços de uma missão que transcenderia as dificuldades do mundo. Cresceu em meio a desafios familiares, marcado pela inveja daqueles que não compreendiam seu dom e pela constante prova de sua fé inabalável. Em um cenário onde o destino parecia traçado para o fracasso, ele resistiu com uma força que só o Espírito de Deus pode conceder. Em nossas leituras sagradas, encontramos a narrativa de um homem que, mesmo sendo vendido por seus irmãos, não se deixou abater pelas circunstâncias adversas, mas transformou cada pedra em seu caminho em um degrau rumo à glória. Essa história ecoa os ensinamentos dos antigos salmos que nos lembram: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salmo capítulo 27, versículo 1. Assim como José, que mesmo aprisionado viu sua fé ser refinada, nós também somos convidados a enxergar as adversidades como oportunidades de crescimento espiritual e material. A vida de José é um convite para refletirmos sobre o poder da providência divina, que opera de maneiras misteriosas e maravilhosas. Em meio à escuridão da prisão, ele encontrou um caminho de luz, demonstrando que o verdadeiro segredo da fortuna não está nas riquezas efêmeras deste mundo, mas na capacidade de confiar no plano do Altíssimo. Essa confiança o levou a interpretar sonhos, revelando segredos que transformaram nações. Assim como nos ensina a palavra: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E é justamente essa esperança que nos impulsiona a buscar a prosperidade em todas as áreas de nossas vidas. Não se trata apenas de uma riqueza material, mas de um estado de espírito que nos permite enxergar a mão de Deus, operando mesmo nos momentos mais sombrios. Ao observarmos a jornada de José, percebemos que a verdadeira fortuna se constrói com fé, trabalho e a coragem de enfrentar os desafios, sem jamais perder a esperança de dias melhores. Ao longo desta narrativa, veremos como cada provação se transformou num instrumento de aprendizado e como a fé inabalável de um homem possibilitou que ele se tornasse um exemplo vivo de que a abundância é fruto da perseverança e da entrega ao divino. Ao revisitar os momentos de angústia vividos por José, lembramos de um período em que o peso da traição e da injustiça ameaçava extinguir sua chama interior. Vendas como escravo e, posteriormente, a dura realidade da prisão foram experiências que, à primeira vista, pareciam condenar seu futuro. No entanto, foi justamente nesses recantos sombrios que a luz divina brilhou com mais intensidade. Entre as celas frias e o isolamento, José manteve viva a chama da fé, entendendo que cada provação era, na verdade, uma lição enviada por Deus para prepará-lo para uma missão maior. A Escritura nos ensina que as aflições deste mundo não podem comparar-se com a glória que nos espera. Romanos capítulo 8, versículo 18. Assim, cada desafio, cada lágrima e cada momento de solidão foi transformado em um alicerce para a construção de um império de esperança e prosperidade. Durante seu tempo na prisão, José revelou a habilidade divina de interpretar os sonhos dos companheiros de cela, demonstrando que o dom concedido pelo Senhor transcende as circunstâncias mais adversas. Essa capacidade despertou a atenção daqueles que o rodeavam, e mesmo na prisão, seus atos e palavras ecoavam a verdade de que o poder de Deus estava presente em cada detalhe de sua existência. É impressionante notar
como a adversidade foi o tempero que intensificou o sabor de sua vitória. Enquanto muitos se resignavam diante do sofrimento, José enxergava o futuro com a convicção de que para cada queda havia um reerguimento pautado na intervenção divina. Essa lição é um convite para que cada um de nós veja, em nossos momentos de dificuldade, a semente de uma transformação que pode se tornar algo grandioso. As Escrituras nos lembram que o Senhor aperfeiçoa o caminho do justo. Salmo capítulo 37, versículo 23. E dessa forma, José demonstrou que, mesmo quando o caminho se torna árduo, a direção de Deus é certeira e repleta de promessas de prosperidade. Neste relato, não há espaço para o desânimo. Cada episódio de dor e isolamento serviu para fortalecer a sua fé e prepará-lo para os desígnios do Altíssimo. A perseverança de José se tornou um farol para aqueles que enfrentavam desafios semelhantes, mostrando que, mesmo na prisão, o amor e a sabedoria de Deus podem transformar o desespero em um triunfo glorioso. Assim, a narrativa de José nos convida a confiar na providência divina e a acreditar que, independentemente das circunstâncias, a abundância e a prosperidade estão ao alcance de todos que mantêm sua fé firme e inabalável. Ao prosseguirmos nesta jornada, é impossível não refletir sobre a maneira extraordinária pela qual José interpretou os sonhos que lhe foram concedidos pelo Altíssimo. Em um ambiente de desespero e incerteza, seu dom se tornou a chave que abriu as portas de um futuro próspero. Ao interpretar os sonhos de seus companheiros de prisão, ele demonstrou não apenas uma habilidade inata, mas também uma sensibilidade que o ligava diretamente ao coração de Deus. Esse talento, que mais tarde o levaria a interpretar os sonhos do faraó, era uma revelação do poder divino que habitava em seu ser. Nas Escrituras, encontramos o relato de que Deus revelou a José o dom de interpretar sonhos, e assim, o seu nome passou a ser sinônimo de sabedoria e discernimento. Gênesis, capítulo 41, versículo 16, de forma alusiva. Essa passagem não apenas enaltece o dom concedido, mas também evidencia que para cada um de nós há uma missão que vai muito além das limitações impostas pelo mundo. A habilidade de José era um testemunho de que a adversidade pode revelar talentos ocultos e transformar vidas quando a fé se alia à ação. Além disso, o relato de José serve como inspiração para que jamais subestimemos o poder do Espírito Santo. Em meio à incerteza, ele soube interpretar sinais e mensagens que muitos deixaram passar despercebidos. Sua capacidade de enxergar além do visível e traduzir os mistérios do divino em palavras de esperança é um convite para que todos nós, em nossos momentos de prova, busquemos a orientação daquele que é a fonte inesgotável de sabedoria. Ao meditar sobre essa história, recordamos as palavras dos Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. A experiência de José na prisão não foi apenas um período de sofrimento, mas sim um momento de preparo. Um período em que o ambiente hostil foi transformado em uma escola divina de aprendizado. Cada sonho interpretado, cada palavra de consolo oferecida fazia parte do plano maior de Deus, que sempre opera em favor daqueles que confiam e se entregam ao seu amor. Assim, a narrativa deste homem nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, a mão do Senhor está sempre disposta a transformar o caos em ordem e a dor em um testemunho de vitória. Essa história nos ensina que a fé, quando bem fundamentada, é capaz de abrir portas que o mundo jamais imaginaria. José, ao aceitar as adversidades com humildade e gratidão, tornou-se o instrumento pelo qual Deus conduziu uma nação inteira à prosperidade. Dessa forma, somos lembrados de que, em cada provação, há uma oportunidade de renascimento, um caminho para a verdadeira fortuna que vem do alto.
Quando o tempo se fez presente, o destino de José começou a se desenhar de forma surpreendente. Após anos de provações, a virada que mudaria o curso de sua existência veio com a interpretação dos sonhos do faraó. Num cenário de grande tensão e incerteza no Egito, a sabedoria e a sensibilidade de José foram reconhecidas como um presente divino. Ele revelou com clareza que os sonhos do soberano eram prenúncio de um período de fartura, seguido por uma severa escassez, e assim orientou o rei a armazenar os recursos necessários para enfrentar a adversidade que se aproximava. Essa atitude visionária não apenas salvou a nação de uma crise iminente, mas também consolidou a reputação de José como um homem de Deus, dotado de discernimento e coragem. Suas palavras ressoaram com a autoridade daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo, e o ambiente antes marcado pelo desespero foi transformado em um tempo de esperança e planejamento estratégico. Ao assumir a liderança no Império Egípcio, ele tornou-se o artífice da prosperidade, demonstrando que a verdadeira fortuna não vem do acaso, mas sim do cumprimento dos planos divinos. Em diversos momentos da história, grandes líderes encontraram na adversidade o estímulo para agir com sabedoria. José exemplifica essa verdade ao transformar a crise em oportunidade. A Bíblia nos mostra que o Senhor firma os passos do homem. Salmo capítulo 37, versículo 23. E foi justamente essa firmeza que guiou cada decisão tomada por ele. Suas ações não foram fruto de um acaso, mas sim de uma preparação contínua e de uma fé inabalável que lhe permitiu enxergar além das limitações humanas. Ao assumir o comando da administração egípcia, José instituiu medidas que não só garantiram a segurança alimentar para o Egito, mas também estabeleceram as bases de uma gestão que perduraria por gerações. Essa transformação é um testemunho vivo de que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, o Senhor pode operar milagres, convertendo momentos de fraqueza em demonstrações de força e de poder. Cada passo dado por José nesse novo capítulo de sua vida nos revela um segredo valioso. A verdadeira abundância está enraizada na confiança e na submissão à vontade divina. O relato da sua ascensão é uma lição de como o sofrimento pode ser o prelúdio de uma vitória gloriosa, uma vitória que beneficia não apenas o indivíduo, mas toda uma comunidade. Por meio de suas decisões, ele não só garantiu a subsistência de um povo, mas também se tornou um exemplo eterno de que, quando Deus está ao nosso lado, nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. A transformação de José, de um homem que vagava em meio às sombras da prisão para se tornar o pilar da prosperidade de uma nação, revela segredos que ecoam através dos tempos. Sua história é a personificação da mensagem de que os desafios que enfrentamos não são barreiras, mas sim instrumentos de crescimento e preparação para a realização de um destino grandioso. Enquanto o mundo ao seu redor testemunhava os efeitos devastadores de uma fome iminente, ele, guiado pela luz do Senhor, soube agir com sabedoria, estabelecendo estratégias que transformariam a crise em uma oportunidade de renascimento. É importante reconhecer que em cada decisão tomada havia um profundo senso de propósito e uma conexão íntima com o divino. José entendeu que, para que a verdadeira prosperidade floresça, era preciso primeiro cultivar a fé e a humildade. Ele nos ensina que não há fracasso que resista à intervenção divina e que cada queda pode ser convertida em um salto de fé. Essa mensagem, tão relevante hoje quanto nos tempos antigos, nos convoca a buscar, em meio às nossas próprias lutas, a força para transformar a adversidade em bênçãos. Muitos autores e pensadores ao longo da história refletiram sobre a relação entre provação e prosperidade. Escritores clássicos e modernos ressaltam que o caminho para a realização pessoal é pavimentado com lições extraídas dos momentos mais difíceis.
Ao relembrarmos os ensinamentos dos antigos, somos levados a compreender que o segredo de José não está apenas na sua habilidade de interpretar sonhos, mas, sobretudo, em sua capacidade de enxergar, na adversidade, a mão de Deus moldando um futuro repleto de promessas. Essa é a mensagem que ecoa em cada palavra de sua história. A prosperidade verdadeira é fruto de uma fé resiliente, que se manifesta mesmo quando tudo parece perdido. Ao refletirmos sobre a trajetória de José, somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos e a reconhecer que cada desafio enfrentado pode ser uma semente de uma colheita abundante. Ele nos ensina que o caminho para a fortuna, tanto material quanto espiritual, passa pela aceitação dos desígnios divinos e pela confiança de que, mesmo nos momentos de maior escuridão, há uma luz que nos guia para a vitória. A sua vida é uma prova de que, quando colocamos nossa confiança no Senhor, as portas da prosperidade se abrem, revelando um mundo onde a abundância e a realização andam lado a lado com a fé. Ao adentrarmos nos momentos finais desta jornada, vemos claramente como a fé inabalável de José foi determinante para a transformação não só de sua vida, mas de toda uma nação. O reencontro com seus irmãos e o perdão que emana do coração de um homem que foi ferido tantas vezes demonstram que a verdadeira riqueza está na capacidade de amar e de superar os ressentimentos. Essa reconciliação não foi apenas um gesto humano, mas um ato de fé que refletiu os ensinamentos mais profundos da palavra do Senhor, onde somos lembrados de perdoar 70 vezes 7. Mateus capítulo 18, versículo 22. A plenitude de sua história se revela na forma como ele abraçou a missão que o Senhor lhe confiou. Através de cada dificuldade, José aprendeu que as bênçãos se manifestam de maneiras muitas vezes inesperadas. Ele compreendeu que, para receber as dádivas celestiais, é necessário primeiro enfrentar as provas com coragem e determinação. O seu exemplo nos ensina que a adversidade pode ser um campo fértil para a semeadura de virtudes como a paciência, a resiliência e a gratidão. Enquanto conduzia os assuntos do Império Egípcio, José mantinha em seu coração a recordação dos dias de prisão, sabendo que foram esses momentos que o prepararam para assumir um papel tão crucial na história de seu povo. Essa dualidade entre o sofrimento e a prosperidade é uma lição valiosa para todos nós, que muitas vezes nos encontramos presos em circunstâncias desafiadoras. Somos convidados a reconhecer que cada dor, cada lágrima e cada perda aparente pode ser o início de uma nova era de bênçãos e realizações. A narrativa de José se impõe como um lembrete de que a verdadeira fortuna não reside apenas na acumulação de riquezas materiais, mas na plenitude de uma vida vivida com propósito e entrega. Ao aceitar a vontade divina, ele se tornou um exemplo eterno de que os segredos da abundância estão enraizados na fé, na coragem e na capacidade de transformar as adversidades em vitórias. Assim, cada um de nós pode encontrar, no seu próprio caminho, a inspiração para transcender os limites impostos pelas dificuldades e trilhar uma trajetória de luz e prosperidade. No desfecho desta inspiradora narrativa, a jornada de José se apresenta como um farol de esperança e transformação para todos aqueles que buscam um caminho de prosperidade fundamentado na fé. Depois de anos de lutas e desafios, o reencontro com seus familiares e o reconhecimento de seu valor diante de um império demonstraram que os segredos da verdadeira fortuna são revelados aos que, com humildade e perseverança, seguem a orientação do Senhor. Em cada palavra proferida e em cada ato de sabedoria, José mostrou que o caminho para a realização plena passa pelo perdão, pela compaixão e pela firme crença de que o plano divino é, acima de tudo, perfeito. Ao refletir sobre sua história,
somos lembrados de que, assim como ele, cada um de nós tem uma missão especial neste mundo. Os desafios que enfrentamos não devem ser vistos como obstáculos intransponíveis, mas sim como etapas necessárias para a nossa evolução pessoal e espiritual. É no silêncio dos momentos de provação que a voz de Deus sussurra a direção a seguir, preparando o coração para receber a abundância que vem da entrega total à sua vontade. A ascensão de José ao patamar da liderança e da prosperidade é um testemunho poderoso de que o divino trabalha em favor daqueles que mantêm sua fé intacta, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com força. Ele nos ensina que a verdadeira riqueza se manifesta quando somos capazes de transformar a dor em aprendizado, a perda em renovação e o desespero em uma esperança vibrante. Essa mensagem ressoa em cada capítulo de sua trajetória, convidando-nos a viver com coragem e a acreditar que cada dia é uma nova oportunidade para experimentar os milagres da graça divina. Assim, a história de José não se resume a um relato de superação pessoal, mas se estende como um legado de fé, resiliência e transformação. Ela nos lembra que a prosperidade verdadeira é alcançada quando nosso coração se alinha com os desígnios do Senhor e quando compreendemos que cada batalha travada nos aproxima da realização de um destino abençoado. Que a lição desse homem, cuja vida foi marcada pelo amor, pelo perdão e pela sabedoria, possa inspirar cada um de nós a buscar uma existência repleta de significado, equilíbrio e abundância. A trajetória de José revela, em cada capítulo, a profunda conexão entre fé e prosperidade. Da amargura da prisão às glórias da liderança, sua jornada ensina que cada desafio é uma oportunidade de crescimento e que a verdadeira abundância está enraizada na confiança no plano divino. Ele transformou a adversidade em sabedoria, cultivou o perdão e guiou uma nação rumo à prosperidade, demonstrando que os segredos da fortuna se revelam aos que persistem na fé e na humildade. Oremos. Senhor Altíssimo, agradecemos por nos conceder a inspiração da vida de José, exemplo de superação e transformação. Que possamos, assim como ele, encontrar força em meio às adversidades e reconhecer que cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Enche nossos corações com a tua sabedoria, para que saibamos perdoar e amar incondicionalmente, guiados sempre pela luz da tua presença. Que a tua graça nos conduza em nosso caminho rumo à prosperidade e à realização plena, e que possamos ser testemunhas vivas dos teus milagres. Em nome do teu amor eterno, oramos. Amém.